considerai os vossos caminhos. Essa é a direção que o Senhor Deus nos dá a cada dia. Que a gente possa analisar os nossos caminhos, prestar atenção, refletir, pesar tudo aquilo que a gente tem feito a cada dia. Essa é a direção que o Senhor tem me dado, de trazer aqui no canal a seguinte mensagem: o que temos plantado? O que nos últimos dias que estamos vivendo, a Igreja do Senhor Jesus, aquela que se diz serva de Cristo, tem plantado para se preparar para a eternidade? Glória ao nome do Senhor Deus por essa mensagem, a mensagem que o Espírito Santo está trazendo às igrejas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, continuando essa passagem de Ageu, do livro de Ageu, onde a gente parou no vídeo anterior, falando um pouco sobre semear muito e colher pouco, sobre aquele que recebe salário, mas o recebe num saco furado. É o que acontece quando as pessoas, o ser humano em si, ele começa a tratar de sua própria vida, de seus próprios afazeres, de ter tempo para tudo, menos ter tempo para Deus, menos ter tempo para cuidar da sua alma. Enquanto o seu corpo é sarado, bem cuidado, totalmente saudável, a sua alma acaba morrendo de sede, de fome, de tudo, porque não há o entendimento da necessidade de alimentá-la diariamente. E só podemos alimentar a nossa alma com aquilo que é eterno, porque ela é eterna. E sabemos que a única coisa que existe nessa terra e que vai perdurar pela eternidade é a palavra de Deus, a palavra do Todo-Poderoso, daquele que fez os céus e a terra, que fez a alma do ser humano, quando ele diz: todas as almas são minhas. Todas as almas são do Senhor. Ele fez todas as coisas, ele fez o bem e o mal, ele fez a paz e as trevas, tudo o que há, coisas invisíveis, coisas visíveis, as potestades, as autoridades, tudo foi feito por ele e para ele. São todas as coisas. Então, quando temos esse entendimento que necessitamos daquilo que é eterno e que somente o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, pode dar, então a gente começa a abrir a visão para o sobrenatural. A gente começa a ativar a nossa fé sobrenatural na palavra de Deus. Mas isso só pode começar a partir de um detalhe na nossa vida: arrependimento. Quando a gente começa a olhar para si em vez de olhar para os outros, quando a gente começa a olhar para a nossa própria vida e ver o que está faltando. O ser humano sem Deus, sem Jesus, vai sempre estar em busca de alguma coisa. Tudo vai faltar. Vai faltar. Ele pode ter casa, carro, família perfeita, pode ter dinheiro, muito dinheiro na conta, um trabalho maravilhoso, mas sempre vai faltar o preenchimento, aquilo que a alma necessita. Jesus, ele se apresenta a nós como o pão da vida, o pão que desceu do céu, o maná precioso que Deus manda do céu para alimentar o seu povo. Ele é também reconhecido como as águas vivas, o ribeiro, a fonte de águas vivas que jorra do trono de Deus. Ele é a água que nos sacia, que sacia a sede daquele que reconhece a sua necessidade. Então, o reconhecimento parte do arrependimento. Arrependimento de quê? De entendermos que somos pecadores, do entendimento que necessitamos de perdão,
necessitamos do perdão de Deus. Por quê? Porque falhamos desde o início. Viemos de uma geração pecaminosa desde o início. O ser humano, por natureza, é pecador, infelizmente. Mas felizmente o Senhor nos manda um escape, nos mandou e tem continuado mandando ao redor do mundo, pregoando as boas novas de salvação, que é o Senhor Jesus, aquele que se entregou, que se sacrificou por mim e por você, aquele que ressuscitou dentre os mortos, e a ele foi dado todo o poder e autoridade sobre os céus, a terra e tudo que neles há, sobre o inferno, sobre a morte em si, ou seja, aquele que venceu a morte quer estar dentro de mim, de você, para que outras almas que ainda não conhecem possam receber e terem vida também, e essa vida possa alcançar a outros e a outros e a outros. Esse é o plano de salvação até o dia em que o Senhor Jesus vier para reunir a todos e levar para o seu reino de amor eterno. Glória a Deus, é o plano de salvação de Deus, que não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao conhecimento da salvação e que todos recebam essa salvação com muito amor, com muita gratidão e com muita entrega verdadeira. Deus, Ele quer que nos entreguemos de corpo, alma e espírito a Ele. Que sejamos como ofertas vivas no altar do Deus vivo, assim como o seu Filho, que hoje vive eternamente, assim o fez. Jesus se entregou como uma oferta consagrada no altar de Deus. E hoje aqueles que creem no nome dele também se fazem como ofertas consagradas para o Deus vivo. Glória a Deus. Então, se você crê no nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Em tudo dai graças, dê graças, graças ao Senhor, porque você é uma oferta consagrada. Você é uma oferta para o Deus vivo, que chega até o trono dele como um cheiro suave e agradável, quando você age pela fé. Quando você toma a atitude de meditar na palavra, de orar a Ele todos os dias, 3 vezes ao dia, ou seja, como for, quando você vai à igreja, quando você vai à casa dele em busca da sua presença, mas também de conhecimento, de aprendizado para vencer as suas guerras. Quando você ajuda alguém na rua que está precisando de alguma coisa, quando você ajuda um vizinho, quando você quer levar um vizinho para a igreja, quando você quer fazer alguma coisa por alguém sem esperar nada em troca, quando você leva a palavra, aquela palavra que salvou você desde o início, aquela palavra poderosa que fez a mudança na sua vida e você tem o desejo, não, eu quero levar isso adiante. Eu quero fazer isso, eu quero viver para fazer a vontade do Pai. Então, tudo isso são como ofertas ao Senhor, ofertas poderosas que fazem toda a diferença, não só na vida daqueles que vão receber, mas sobretudo na sua e na minha vida, na vida daquele que está dando, porque mais bem-aventurado é aquele que dá do que recebe. Então, essa palavra de hoje, lá de Ageu, né? Ainda no primeiro capítulo, em que agora Ageu exorta o povo a reconstruir o templo. Isso nos traz um entendimento de que pode muito bem trocar o nome de Ageu por Deus. Deus exorta o povo a reconstruir o templo. E Deus está exortando a humanidade, ou melhor dizendo, a sua igreja. A sua igreja, porque ele está mandando reconstruir o templo. Só quem pode reconstruir o templo do Senhor é aquele que um dia esteve na sua presença.
é aquele que um dia esteve construindo o templo, é aquele que um dia se importava com o templo, é aquele que um dia deixava tempo para o templo ser construído. Então, Deus, ele exorta, ele manda a mensagem, ele avisa enquanto há tempo de reconstrução. Então, aqui, essa palavra é para todos aqueles que um dia construíam um templo de Deus, do Espírito Santo dentro de si, mas que hoje pararam de construir. Que hoje não dão mais atenção às coisas espirituais como antes. Para aqueles que hoje não estão mais acumulando tesouros no céu como antes. E por conta disso estão deixando de construir a sua arca espiritual, a arca que vai salvá-los para a eternidade. Todos os dias temos que construir a nossa arca, assim como Moisés naquele tempo em que passou 100 anos construindo a arca que Deus deu a direção para ele fazer, para que quando chegasse o dia, ele pudesse entrar dentro da arca e ser salvo daquele dilúvio. Olha só aquele tempo onde havia pessoas totalmente incrédulas, pessoas que não acreditavam em nada do que Moisés estava falando, do que Moisés estava fazendo. Moisés pregou aquilo que Deus iria fazer em poucos dias, em poucos tempos, mas eles não quiseram dar ouvidos. Eles chamavam Noé de louco, de maluco. Quem é esse doido que está construindo uma arca num sol quente desse, dizendo que vai começar a chover e vai inundar tudo? Só que os servos do Senhor estão aí. Eles estão dando a palavra aos montes, aos montes. Olha os meios de comunicação que hoje temos. Lá naquele tempo de Noé, ele tinha que ir de boca em boca. De porta em porta, melhor dizendo, para falar: ei, se prepara, porque o Senhor disse que vai mandar uma chuva que vai inundar tudo, que não vai sobrar nada. Mas eu estou construindo uma arca, ele me mandou construir essa arca, porque ele quer dar mais uma chance para a humanidade. As pessoas deram ouvidos? Não, só Moisés se salvou junto com sua família e os animais. Para você ver, até mesmo os animais que se dizem irracionais são mais racionais do que o ser humano. Eles temem mais a Deus do que o ser humano, que é racional. Mas Deus está aí, mandando a oportunidade para todos e dizendo para a sua igreja: se preparem. Se preparem, reconstruam o templo que hoje está em ruínas, que hoje está vazio. Não deixem o templo vazio. Não deixem a casa vazia e adornada. Não deixem. Porque o nosso coração é como uma cadeira em que ou se senta ali o bem, o espírito do Deus vivo, ou se senta ali o mal, o diabo. Então, a nossa alma, ela tem que estar em paz. E ela só pode estar em paz se o Espírito Santo reinar ali dentro dela. Reinar, sentar na cadeira do trono do nosso coração. Então, Deus, através de Ageu, naquele tempo, ele exorta o povo para reconstruir o templo, que hoje pode ser muito bem usada essa palavra para trazer essa mensagem para a igreja dele. Reconstruam o templo, reconstruam. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Considerai os vossos caminhos. Pensem, reflitam, pesem o que é que vocês têm plantado. Isso também é para mim, meus irmãos. É para toda a igreja do Senhor.
Subi ao monte, para você ver. Ele já começa, de fato e de verdade, dando o caminho para ser seguido pela igreja, para que o templo seja reconstruído. Subi ao monte e trazei madeira e edificai a casa. É simples. Sobe ao monte, trazei a madeira e edifique a casa. E dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. É simples. Primeiro vem o quê? O sacrifício. Subir o monte. Imagine você subindo um monte bem íngreme, alto, grande. Sube o monte, sacrifício. Trazei madeira, trabalho. Edificai a casa. E esse edificar a casa é até a volta do Senhor Jesus. Quando a gente se sacrifica, por exemplo, para fazer um jejum, é um sacrifício. A gente está negando a si mesmo, está negando a própria carne. Trazer madeira, trabalho, quando a gente simplesmente faz alguma coisa para o Senhor, quando a gente trabalha, até mesmo meditando na palavra, orando, tudo isso é como uma oferta ao Senhor, um trabalho. Edificar a casa, quando a gente começa a permanecer, a ter um compromisso com Deus, um compromisso de estar ali todos os dias buscando trabalhar, sacrificar, edificar a casa, edificar o nosso interior com a palavra de Deus, fazer esse lugar, esse templo que Ele tem que habitar, crescer, se desenvolver, amadurecer, se aperfeiçoar, tudo na fé do nome de Jesus. Isso faz toda a diferença. E dela me agradarei. É simples, mas é um compromisso, é um casamento, é uma vida sendo dedicada ao Senhor para que um dia possamos morar com Ele. Edificando uma casa espiritual, edificando o lar para o Espírito Santo, que é dentro de nós. E dela me agradarei. E quando o Senhor se agrada dos seus, Ele envia o sustento, Ele envia a proteção, a salvação, que é acima de tudo, aquilo que a gente mais precisa. E serei glorificado. Glorificar o nome do Senhor, santificar o nome do Senhor. É isso que a gente ora todos os dias. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. E deve ser feita na nossa vida. Meus irmãos, é tanto que Deus logo em seguida diz: esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? O próprio Deus pergunta por quê? Sabe por quê? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que está deserta, porquanto cada um de vós corre à sua própria casa. Ou seja, ele está mostrando aqui que as pessoas, elas esperam muito, elas correm atrás de muito, elas estão a todo vapor por muitas coisas. Só que Deus, como Ele é justo, Ele é justo. O que a pessoa planta, ela vai colher. Então, ela pode fazer isso tudinho, ela pode trabalhar, ela pode fazer o que ela quiser.
Estou falando com relação da igreja. Porque os ímpios, eles fazem o que eles fazem por aí. Muitos até são prósperos, prosperam. Só que sabemos que o fim, já sabemos, né? O fim trágico. Então, Deus, com relação à igreja dele, é justiça dele, é juízo dele recaindo. Por quê? São pessoas que possivelmente, aparentemente, são da igreja. Conhecem a verdade. Para aqueles que conhecem a verdade e fazem isso daí, estão deixando a casa de Deus vazia, ou seja, a própria alma está sedenta, não estão buscando se alimentar, não estão buscando edificar a casa, construir a arca espiritual. Então o Senhor vem e dissipa todo o trabalho deles com um sopro, para que não tenham nada. E ainda diz, e ainda responde, por que causa? Porque a minha casa está deserta, enquanto que cada um de vós corre a sua própria casa, ou seja, a falta de interesse para com as coisas de Deus e o tempo todo da vida para as coisas do mundo. Pessoas que se dizem cristãos. Para que esse vídeo não fique longo, mas já estando longo, a gente para por aqui. Mas Deus, ele vai continuar dizendo, olha só o que é que acontece. Eu mandei vir seca sobre a terra. Eu estou retendo os céus para que não chova, para que não haja orvalho. A terra detém os seus frutos, para que não haja alimento. Esse é o fim. Mas ainda há tempo de reconstruir o templo. Que esse vídeo tenha ajudado você, que esse vídeo tenha trago uma exortação, né? De fato e de verdade você tenha recebido essa exortação do próprio Deus para a sua vida. Assim como eu tenho recebido, né? Porque ele me permite meditar nisso tudo, então eu tenho que ter um maior zelo para com a minha alma também. Mas que permaneçamos na fé até o fim, porque maior é aquele que está conosco do que o que está no mundo, não é mesmo? O mal está à solta, ele está à solta. O anticristo já está aí, mas maior é aquele que está conosco. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se não gostou, deixa o like também. Não vai matar você, mas vai ajudar muitos aqueles que estão precisando ouvir essa mensagem, para que possam voltar para o rumo certo, voltar para a linha certa. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva-se e até a próxima.